E paz, amada igreja, é uma satisfação poder ver cada um aqui, né? E podermos caminhar juntos. Não é à toa que nós vamos falar nessa noite sobre caminhada cristã. Só me identificar com o pessoal lá de cima. Perfeito? Ok. Tem uma posiçãozinha certa aqui para ficar de quem está lá e eu nunca acerto essa posição. Quando o Davi está aqui, o Davi fica fazendo assim. Ele não está aqui hoje, mas deve estar assistindo. Então ele deve estar lá. Amados, é um prazer podermos estar juntos. E sobre a caminhada da vida, sobre a minha e a sua caminhada, a gente tem vários percalços. E hoje pela manhã eu recebi uma mensagem, depois eu vi que o próprio Davi colocou no grupo da igreja mesmo de oração ali, mas eu queria compartilhar com a igreja. O Milton e a Karine, eles tiveram os pequenos Samuel, mas o Samuel teve que ser retirado da barriga da Karine aos 30 semanas de vida. Então, para quem acompanha a gestação ali, são 38, no máximo 40, é muito tempo antes, então foi um tempo bem difícil, eles passaram esse tempo todo no hospital, angustiados. Eu e a Mel que ficamos por 19 dias no hospital, lá na UTI com a Ágata, entendemos um bom pouco do que eles passaram, mas a igreja estava orando e ontem eles receberam alta, estão em casa. Então a gente quer louvar a Deus por isso, por essa vitória. É uma resposta de oração, então a gente como igreja se alegra por isso. A caminhada da vida deles tem essa história e a gente como igreja pôde participar junto com eles nessa pequena vitória. Mas vamos continuar orando para daqui para frente, para ele se desenvolver super bem, né? Ele tem que tomar alguns medicamentos ainda, mas que a gente possa como igreja continuar orando. E agora, antes de iniciar o culto, eu recebi uma mensagem do irmão Alessandro Almeida. A irmã Ana, a esposa dele, a gente acompanhou aqui, ela passou pelo Covid, esteve vários dias na UTI, mas passou por tudo isso, eles estiveram aqui testemunhando sobre essa vitória, e hoje eles estão lutando contra outra enfermidade. A Ana fez uma biópsia no estômago, se eu não me engano, e foi encaminhada para os médicos, eles estão aguardando por 15 dias. Vamos estar orando como igreja também pela vida deles, que a caminhada da vida faz parte disso. Nós estamos aqui como igreja para apoiar uns aos outros. Vamos orar, falar com Deus? Pai, nós te agradecemos por quem Tu és, te agradecemos, ó Deus, por termos a liberdade de estarmos aqui reunidos. Ó Pai, que Tu possa falar conosco nessa noite, que Tu possa, Senhor, com o Teu Santo Espírito falar aos nossos corações, ó Deus. Queremos Te louvar, Senhor, pela vida da Karine, do Milton, Senhor, do pequeno Samuel, por essa vitória, por eles estarem em casa, das condições necessárias, Senhor, e a saúde necessária para eles se desenvolver. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, e Te louvamos porque sabemos que Tu tem cuidado deles. Também colocamos a irmã Ana na Tua presença agora, Senhor. Que Tu possa cuidar dela, Senhor, que essa biópsia, Senhor, possa vir com o resultado, Senhor, de algo positivo e não negativo, Senhor. Positivo porque Tu a curou, Pai. Ó Deus, colocamos a vida dela, a saúde dela na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estão falando sobre caminhada na vida. Nós seguimos com a nossa série de mensagens falando sobre a vida e ministério de Jesus. E a gente falou na semana passada sobre a vida de Pedro e a transformação que houve na vida daquele homem rude em um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Na semana retrasada, o Davi trouxe uma mensagem aqui sobre um outro homem também transformado, que teve a coragem de romper com todo o que vivia naquela época. Ele não poderia assumir que ele seguia Jesus, porque senão ele perderia postos na sociedade daquela época. E ele teve a coragem de demonstrar a sua fé, romper com seus medos, ao pedir o corpo de Jesus para colocar no seu próprio sepulcro. José de Arimateia ali venceu muitas etapas do contexto onde ele vivia para poder demonstrar a sua fé em Cristo. Mas ele retirou o corpo de Jesus e colocou no sepulcro. E se for só aí, o término aí, surge uma pergunta. Porque o mestre morreu. Como continuar a caminhada daqui para frente? Como prosseguir daqui para frente com esse receio, com esse medo, com esse temor?
E é nessa caminhada da vida que em muitos momentos nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos sozinhos, e em muitos momentos a gente se sente sem direção. E é nesses momentos que a gente busca razões para prosseguir adiante. Não para retroceder, mas para seguir. O que acontece é que muitas vezes, em muitos momentos, a gente dá um passo atrás, sim. Mas como fazer para prosseguir? Todos aqui conhecem aquele ditado que diz, talvez você já usou ele algumas vezes, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso nessa noite. Com quem que você tem caminhado? Essas pessoas têm acrescentado na sua vida? Essas pessoas têm te ajudado a prosseguir adiante? Ou por causa dessa caminhada, você tem retrocedido na sua fé, na sua busca por conhecer Jesus? Ou talvez a questão seja outra. Você tem se sentido só, mesmo em meio a uma multidão. Mesmo rodeado de pessoas, o sentimento é de incapacidade diante de circunstâncias. A resposta a essas perguntas, que é uma resposta pessoal de cada um no estado e no estágio de vida onde a gente está, ela faz toda a diferença na minha e na sua caminhada com Cristo e em direção a Cristo. A resposta a essas perguntas fazem diferença em como a gente vai olhar para frente e ao mesmo tempo como a gente olha para trás também. E eu quero compartilhar com você um trecho das Escrituras que fala sobre um caminho. Não propriamente o caminho, apesar de ele estar nesse texto também. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas sobre um caminho em si e uma pessoa neste caminho. Ou seja, ou melhor, 3 pessoas neste caminho. Lucas 24... nós vamos estar lendo, eu vou estar lendo o texto, ele é um pouquinho comprido, mas eu fiz questão de colocar ele aqui para a gente entender o contexto todo. Lucas 24 vai aparecer no telão, se você tem a sua Bíblia, pode abrir ali. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito do que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Amados, o texto inicia falando que naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, Cristo havia morrido. Mas esse pequeno trecho fala de algo muito grandioso, algo exponencialmente maravilhoso para a fé cristã, que significa que Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E isso só é grandioso, porque daria para fazer uma mensagem só em cima disso. E é algo que a gente tem que entender que não faz só parte da história em si. Porque não é só algumas pessoas que dizem que isso foi verdade. Muitas pessoas presenciaram isso, e é importante a gente entender que ele se revelou a outras pessoas e inúmeras pessoas, não somente a esses discípulos ou alguma outra ocasião. Porque às vezes a gente pensa, Jesus ressuscitou, apareceu e subiu ao céu. Não. Olha o que fala 1 Coríntios 15 e 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Jesus se revelou a muitas pessoas. Ele esteve presente, não foi rapidamente. Quando a gente olha para Atos, Lucas vai escrever o livro de Atos e vai nos informar que Jesus passou por 40 dias na terra depois da ressurreição. Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, ele provou para muitas pessoas, que aqui fala de provas indiscutíveis que ele estava vivo. Não foram apenas os discípulos que o viram, não foram apenas os discípulos que estiveram com ele. Muitas pessoas presenciaram Jesus, aquele que morreu, aquele que passou pelo martírio do Calvário, ali no meio deles, vivo e ressurreto. E isso é grandioso. E é interessante a gente pensar que esses dois homens que estavam no caminho de Emaús, eles conheceram Jesus. Talvez não tão de perto quanto os 12, mas eles viram muitas coisas do que Jesus fez. Eles viram e presenciaram muito do que Jesus falou, dos milagres que aconteceram, então eles passaram a crer em Jesus. Eles mesmos falam que eram as mulheres que eram do povo dele, foram ver o corpo de Jesus. Então eles se incluíam naquele povo. Eles se incluíam naquelas pessoas que estavam próximas a Jesus, a tal ponto deles pensarem que seria ele que redimiria Israel. Esses homens, eles afirmaram que Jesus era poderoso em obras e em palavras. Ou seja, eles presenciaram e estavam vivendo isso grandemente. Mas agora, esses homens estavam caminhando por esse caminho de Emaús confusos, eles estavam perdidos, eles estavam tristes, eles estavam perplexos com tudo que eles viram naqueles dias, e eles estavam sem direção. Eles caminharam por cerca de 10 quilômetros, que é o que o texto nos informa, que era a distância entre Jerusalém e Emaús, falando sobre os acontecimentos daqueles dias, falando e explanando sobre tudo aquilo que eles tinham visto. Mas eu fico pensando que aquele caminhar foi um caminhar de pesar. Aqueles 10 quilômetros talvez foram 10 quilômetros mais infindáveis que eles já fizeram. Porque a gente tem que entender, como eu falei antes, que isso aconteceu no domingo da ressurreição. Eles presenciaram todo o martírio de Jesus até a cruz.
Eles presenciaram tirar Jesus da cruz e José de Arimateia colocar ele no túmulo. Talvez eles não ficaram tempo suficiente lá em Jerusalém para saber que de fato Jesus ressuscitou, mas eles ouviram falar. Algumas pessoas estão falando, mas isso ainda não tinha feito muito sentido para eles. A gente também tem que pensar que o povo judeu esperava um líder político. Um líder que iria influenciar e libertar Israel. Através de forças, através de riqueza, através de domínio, através de influência, um nobre que iria assumir o trono. Jesus era o oposto disso. Jesus nasceu num berço humilde, nasceu numa manjedoura no meio de um estábulo. Ele era todo o oposto do que a tradição esperava para ser quem iria governar. E é por isso que nos relata que eles já estavam começando a acreditar que seria ele quem redimiria Israel. Porque eles estavam esperando algo grandioso. Jesus aparece totalmente diferente, falando sobre amor, pregando sobre amor, mas fazendo algo, coisas que nunca ninguém jamais viu. Então eles começam a dizer, olha, tem algo diferente aqui, pode ser que seja ele que vai redimir Israel. Mas tem um problema. Já faziam 3 dias que ele havia morrido. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Você consegue compreender o que aconteceu com a esperança desses homens? Eles começaram a vislumbrar na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, alguém que poderia ser a resposta do que eles estavam esperando durante décadas, durante muitos anos. E agora, já faz 3 dias que ele morreu. A esperança daqueles homens tinha ruído. E talvez você se identifique com isso, porque o posicionamento desses homens muitas vezes é o que eu e você sentimos na prática. A gente perde a esperança em muitas coisas. Algo que você tinha como meta ruiu. Algo que te ajudava a se manter em pé já não está mais lá. Desapareceu e você se encontra totalmente sem forças, olhando para a circunstância e não vendo solução aparente. Olhando para o que esses homens falaram, tinha uma esperança. Olha, alguém falou sobre ressurreição, mas ninguém viu ele. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Olha a expressão, nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos irmãos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Olha só, os anjos tiveram uma visão de anjos que afirmaram que Jesus estava vivo. Não, mas ninguém viu ele. Para quem gosta de português aí, temos 2 professoras hoje aqui, né? Essa conjunção coordenativa mas, ela está presente ali na fala desses homens. Olha, a gente esperava que fosse ele quem iria redimir, mas ele morreu. Alguém falou que ele ressuscitou, mas ninguém o viu. Então, essa restrição que tinha ali, o contudo, porém, todavia, entretanto, não ajudava eles a ver o que estava acontecendo. Havia uma esperança, mas ela se foi. E talvez muitas pessoas nessa noite, ou posteriormente quando forem assistir esse vídeo, se sentem da mesma forma. A esperança se foi. Não era só Tomé que precisava ver para crer. E eu me identifico com esses homens porque em muitos momentos eu me vejo com a postura desses 2 discípulos. Porque eu reconheço o que Jesus já fez na minha vida.
Eu sei quem Jesus é e Ele é poderoso em palavras, em obras, e eu já experimentei muitas vezes isso na minha vida. Mas em alguns outros momentos isso parece tão distante. Isso parece tão lá atrás, isso parece tão lá na Bíblia, que o sentimento é que eu estou aqui no caminho para Emaús. Perdido, sem rumo, me sentindo só. E talvez você se identifique com isso. Mas eu te pergunto, por que aqueles homens não creram? Como que eles não creram? Como eles não lembraram da palavra de Jesus acerca da ressurreição? E aí foi necessário Jesus chegar até eles e começar um diálogo com eles. E aí acontece algo que eu considero maravilhoso ali. A melhor aula de teologia do mundo. Porque Jesus começou a explicar para eles, começando por Moisés, ou seja, usando a Bíblia que eles tinham naquele tempo, para explicar para eles o que falava a respeito do próprio Jesus nas Escrituras. É algo maravilhoso. Eles ouviram do próprio Jesus acerca do que estava sendo falado dele. Depois eles vão falar, olha, nos ardia o coração enquanto ele falava. Porque era vindo do próprio Jesus as palavras que falavam a respeito dele. Mas naquele momento eles não conseguiam entender o todo do que estava acontecendo. Para eles, o fato de Jesus ter sido crucificado era um sinal de fracasso. Porque ele morreu. É um sinal de que a esperança daquela redenção que poderia vir através dele cessou, falhou. Mas aí Jesus vai falar com todas as letras para eles, dizendo que nada foge dos planos de Deus. Jesus vai falar para eles acerca das profecias que já estavam escritas há muito tempo atrás, sobre o que deveria acontecer, e eles não estavam vendo. Jesus está dizendo para eles que tudo o que estava acontecendo estava dentro dos planos e nada foge dos planos de Deus. Jesus estava mostrando para eles que o que era necessário acontecer, aconteceu. Versículo 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus está falando para eles que nada foge dos planos de Deus e aquilo não fugir. E talvez hoje nós nos sintamos assim, né, sem esperança para o que vai vir. Mas creia, está tudo dentro dos planos de Deus. Ele continua cuidando, Ele continua sabendo o que faz. Não está errado em momento algum. Mas talvez em muitos momentos a gente se sente como esses dois homens no caminho de Emaús. A gente conhece Jesus, a gente ouviu falar de Jesus, a gente sabe o que Jesus fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Talvez você já ouviu falar de ressurreição, mas você não crê de todo o seu coração nisso. O seu coração ele desfalece diante das circunstâncias da vida, da sua caminhada de vida, que não são fáceis e não é fácil para ninguém. Mas aí a gente olha para as circunstâncias e acaba retrocedendo na nossa fé, porque parece que Deus não está nos olhando. Muitas vezes a gente se sente, diante das circunstâncias e das decepções, sem sentir o amor de Cristo em nossa vida. Mas se você em algum momento passou ou está passando por isso, eu quero dizer para você que o Cristo amoroso, o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, ele continua do seu lado e ele quer caminhar com você. Ele quer estar presente no seu dia a dia, Ele quer te ajudar a ver as verdades que você não está vendo, Ele quer te ajudar a conseguir olhar aquilo que a gente não consegue ver só no nosso olhar. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente entende que Ele pode fazer grandes coisas, mesmo apesar das circunstâncias adversas. Se você se sente como esses discípulos andando sozinhos, se sentindo abandonado e desapontado,
pensando que aquele que poderia te ajudar já não está mais presente, saiba que Ele quer estar do seu lado. Ele quer te ajudar a entender a palavra de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, falando do que fala dele nas Escrituras. Ele quer nos ajudar a entender o propósito disso para o nosso dia a dia, da forma mais clara e simples de entender, que é o amor dele. As verdades que falavam sobre ele já estavam escritas há muitos anos. Aqueles dois homens não estavam conseguindo ver. Já falava que ele nasceria numa manjedoura, mas parece que o povo não entendia isso. Eles continuavam esperando alguém grandioso. Já estava tudo lá e continua tudo lá falando sobre o que ele tem para mim e para você. Ele prometeu uma coisa muito especial e nós cantamos aqui nessa noite. E talvez muitas vezes a gente não vive atentando para isso. E a gente vive na rotina e acaba deixando passar algumas coisas. Ele prometeu que iria preparar um lugar especial para aqueles que esperam nele. João 14:3, um versículo bem conhecido. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Você consegue dimensionar isso? Nós vivemos querendo ter um lugar melhor para morar aqui nessa terra. Ah, a minha casa é pequenininha, tem lá 2 quartos, eu quero uma casa maior. Ele foi preparar um lugar para nós estarmos junto a Ele. Isso é magnífico. Isso é uma promessa de alguém que falou que iria vencer a morte e cumpriu. Por que Ele não vai cumprir isso? Essas mesmas promessas que já falavam sobre Ele e se cumpriram, continuam depois que Ele subiu aos céus, e essa é uma delas. Vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. Mas o que é necessário fazer para ir a este lugar? Alguns tópicos que a gente vai falar nessa noite, e o primeiro deles, não que seja uma ordem, mas é necessário não andar com Jesus apenas por um tempo determinado. Ou seja, não é conhecê-lo superficialmente. Em muitos momentos, a gente sabe o que Jesus fez, experimentou algumas coisas de Jesus, mas a gente deixa ele de lado ali porque a gente tem algo como meta aqui. Fica aí, quando eu precisar eu te chamo. E a gente vai viver a nossa vida dentro das nossas vontades. Um exemplo disso é o jovem rico. Você talvez conheça, se você não conhece o que fala, mas o jovem chegou até Jesus e disse: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e diz: olha, vai e vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e me segue. O que esse jovem fez nesse momento? Peraí, não, aí já é demais. Até aqui eu vou, daqui para frente fica difícil, né? Porque eu tenho muita coisa, eu tenho muitas posses, eu vou abrir mão de tudo isso? Não, é demais para mim. Ou seja, até um determinado ponto eu posso ir, depois não mais. E é interessante porque ele fala que ele conhece todas a lei e os profetas. Ele conhece a palavra de Deus. Mas é demais para ele dar um passo à frente. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Todo o coração inclui intencionalidade, é uma palavra que eu uso bastante, o Rômulo até comentou outro dia, né? José usa uma palavrinha que eu gosto, mas intencionalidade na nossa vida de fé é necessária no nosso caminhar diário. Porque buscar e achar a Deus é quando busca de todo o coração. Se eu faço em partes, do jeito que eu acho que eu tenho que adequar a Bíblia, não é de todo o coração. E
essa intencionalidade nos ajuda a nos aproximar de Jesus e não ficar um passo atrás olhando Jesus de longe. Você tem seguido Jesus de perto? Ou você tem seguido Jesus de longe? Olhando para as Escrituras, sabendo em alguns momentos o que se deve fazer, mas nem todo o tempo fazendo isso, porque afinal a carne é fraca e a gente dá a desculpa disso. É importante nós olharmos para isso e entendermos que andar com Jesus de perto significa buscar Ele de todo o coração. Pedro, que nós falamos a semana passada aqui, se você não ouviu essa mensagem ou não estava presente, busca lá no YouTube, para ver a transformação da vida de Pedro. Mas Pedro teve um momento de olhar Jesus de longe. Versículo 26 e 58 de Mateus, capítulo 26, versículo 58. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. Assentou-se entre os servos, porque ele estava olhando de longe o que iria acontecer. Pedro, o discípulo de Jesus, próximo a Jesus, que falou: olha, em momento algum eu vou te abandonar. Você não era aquele que estava com Jesus? Não, eu não. Eu brinquei hoje de manhã, eu falei: capaz que sou eu. O Gui me disse: Pedro era gaúcho. Agora, pode ser, todo mundo tem um toque de gaúcho ali. Pedro, naquele momento, ele estava com medo, ele estava olhando para a situação: eu não sei o que vai acontecer, eu não quero me aproximar tanto, eu quero olhar aqui para ver como vai suceder tudo isso. Mas esse passo que ele estava ali era um olhar para entender um pouquinho sobre ele. E depois a gente vê o que Jesus faz na vida de Pedro, que depois desse olhar de Pedro e desse caminhar de longe, Pedro se aproxima e ele se assume como um servo de Cristo, servo transformado, como alguém que vai pregar audaciosamente sobre a palavra de Deus. Mas a gente tem muita facilidade para falar do Pedrão. Pedro negou Jesus, Pedro seguiu Jesus de longe. Não foi só Pedro que fez isso. Os conhecidos de Jesus também, olha o que fala Lucas 23, 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando estas coisas. Por que essas pessoas não se aproximaram? Por que elas não se colocaram ali? Porque elas estavam com medo do que estava acontecendo. Tudo aquilo que Jesus estava passando ali, eles temeram. Vai acontecer conosco também. Obrigado, Michael. Eles estavam receosos com o que poderia vir a acontecer. E muitas vezes nós nos sentimos assim. O Davi já falou aqui algumas vezes sobre o quanto foi difícil para ele se assumir como cristão na sua juventude. E eu também já falei aqui sobre isso. Eu já mencionei o fato do dia que a minha professora disse assim, tinha aquele costume na escola de, antes de começar a aula, todo mundo ficava em pé do lado da classe e fazia a oração do Pai Nosso. E eu, por medo e vergonha, eu ficava em pé, ficava bem quietinho, não abria minha boca, mas de vez em quando até eu fazia, quando alguém me olhava, eu fingia que estava falando alguma coisa, por medo de me assumir cristão. E um determinado dia, um aluno lá atrás não levantou, ficou sentado, brabo, emburrado, e a professora Miriam, nunca mais esqueci dela, ela disse assim: o Josiel, que é crente, fica em pé e tu não. E eu só queria me esconder num buraco. Porque ela revelou, eu era o crente 007 ali, era o agente secreto, ninguém sabia. Naquele momento ela me desmascarou diante de todo mundo. Mas de fato, naquela forma, eu seguia Jesus de longe. Porque na igreja eu levantava a mão, eu orava, eu cantava alegre, mas quando eu saía dali, era outra postura. Era de longe que eu olhava para Jesus, ele não fazia parte do meu dia a dia. Ele não fazia parte do meu andar diário.
Andar com Jesus independe das circunstâncias que estão acontecendo. Crer nele significa viver de acordo com aquilo que a gente já tem aprendido. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse: olha, eu entendo que vocês falam do amor de Jesus aí na igreja. Eu entendo que vocês pregam sobre o que Jesus falou, como deve ser, mas para mim eu não acho que deve ser assim, porque isso aqui é muito importante para mim. E aí eu ajudei essa pessoa a entender que isso não estava condizente com o que a palavra diz. Não, eu entendo, mas isso aqui é muito importante, eu quero isso aqui. Mas você está ciente de que você está abrindo mão de Cristo por causa disso? Sim, mas eu quero isso. Essa pessoa hoje não está no nosso meio, porque aquilo que ela sabia que deveria fazer, ela não queria fazer. E isso afasta de Jesus. Caminhar com Ele significa buscar com o nosso coração intencionalmente Jesus. Caminhar em direção a Ele significa que nós temos que ter pessoas próximas a nós que nos ajudem a nos aproximar dEle. Por isso que eu perguntei com quem você tem caminhado. A Bíblia nos ensina em muitos textos o uns aos outros, suportar uns aos outros. O que nós fizemos aqui no começo de orar por pessoas que são membros aqui da igreja é estar juntos. Mesmo que talvez você não conheça, coloque essas pessoas na sua oração. Que eles possam saber que eles têm um suporte de uma igreja por trás e ver as respostas de oração é grandioso. Os 19 dias que a gente passou ali no hospital, com a Ágata, nossa filha que nasceu e teve problemas no nascimento. Foram 19 dias muito difíceis, mas a gente sabia que tinha uma igreja orando por trás. Depois eu parei para pensar de todas as mensagens que eu recebi de inúmeras partes do Brasil, de pessoas orando por ela. Eu me senti amado, eu me senti acolhido por saber que Deus estava cuidando de cada situação. Desde o interior do Ceará, ao interior de São Paulo, até no Timor-Leste tinha pessoas orando pela vida da Ágata. Isso é sermos uns aos outros. Isso é sermos igreja, saber que temos apoio e com quem podemos contar. Por isso não caminhe sozinho. Peça ajuda na sua caminhada. Nós estamos aqui como igrejas para dar esse suporte para você. Não vá só com as suas dúvidas. Porque quando a gente tem dúvidas e a gente não consegue ver o todo, a gente acaba dando um passo atrás. Mas quando a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, a gente vê o cuidado dele em todas as circunstâncias, a gente entende que ele é um Deus pessoal. Então peça ajuda. Não caminhe com Deus, com Cristo, por apenas um tempo determinado. Caminhe em todo o tempo buscando se aperfeiçoar na pessoa de Cristo, olhar em direção a Ele e ir em direção a Ele. Mas para irmos morar nesse lugar, nós também precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. Aqueles homens caminharam por quase 10 quilômetros sem saber que era Jesus que estava ao lado deles. E conhecer e reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas faz grande diferença. Porque a forma como a gente olha para as circunstâncias muda. Jeremias 9:23 fala o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Conhecer a Ele, buscar se aproximar dEle, não é o que você conquistou, o que você tem ou quem você é, mas é quem você é através dEle e em você. Cristo é a esperança da glória. Não sou eu a resposta, não é o guia a resposta, não é nenhum de nós aqui a resposta é Cristo. E nós podemos, através dEle, sermos bênção na vida das pessoas.
através de conhecer Ele e fazer com que as pessoas conheçam sobre esse amor, aí sim há transformação de vidas. Não depende de nós. Tudo o que nós fizermos deve ser por Ele, para Ele, porque é dele todas as coisas. Provérbios vai falar que quem guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então a minha e a sua caminhada deve ser juntamente com Cristo, porque nós por nós mesmos não conseguimos produzir nada. A gente não pode fazer nada sem Ele, Jesus mesmo fala sobre isso. A nossa capacidade é limitada, mas através do que Ele nos capacita, nós podemos ver grandes coisas acontecer na vida de pessoas por causa dele. Outro dia um rapaz me falou: Josi, a gente tem feito sempre uma oração aqui antes de começar o culto com o pessoal que serve. Jesus, que nessa noite possa transformar vidas. E outro dia um rapaz me procurou e disse assim: Josi, a minha irmã que mora lá, não lembro a cidade, mas é lá no interior, ela aceitou Jesus numa pregação que tu fez. E eu glorifiquei a Deus não porque fui eu que fiz, poderia ter sido Davi, poderia ter sido qualquer um aqui, mas é porque Jesus age e transforma vidas ainda hoje. Isso acontece e não aconteceu só quando a gente olha para a Bíblia. Isso acontece aqui no nosso meio, pessoas chegando aqui sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. E não está em nós, está nele. Um exemplo disso é Nicodemos. A gente conhece que Nicodemos era um homem letrado, um homem estudioso, um homem que reconheceu quem era Jesus a ponto de chamar Jesus de Rabi. Ou seja, Nicodemos era alguém que era para ser a referência. E ele chega para Jesus chamando de Rabi, está dizendo assim: você está acima de mim. Eu quero aprender com você. E a gente também falou, 2 domingos atrás, sobre esse mesmo Nicodemos, que depois de reconhecer o senhorio de Jesus sobre sua vida, ele estava lá junto com José de Arimateia para reivindicar o corpo de Jesus. Ou seja, ele estava rompendo com todos os dogmas e tradições que diziam que ele não poderia, como um sumo sacerdote, estar atrás de Jesus. Mas ele reconheceu o senhorio de Jesus, abriu mão disso e estava lá pedindo para pegar o corpo de Jesus naquele momento. Um outro exemplo de quem reconheceu o senhorio de Jesus é o próprio ladrão da cruz, ali ao lado de Jesus. Ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu que ele merecia estar ali, mas ele diz: Jesus não merecia. Ele está aqui sem merecer isso. Ele reconheceu a sua situação, e o que Jesus fala para ele no final é: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque ele reconheceu o senhorio de Jesus naquele momento. Na mesma situação, Marcos 15:39 vai nos falar sobre o centurião. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Quem anda próximo a Jesus vai reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Vai reconhecer o senhorio da vida de Jesus na sua. E isso gera transformação por onde a gente passa. Ao conhecer Jesus, a gente passa a andar como Ele andou. E as pessoas ao nosso redor notam diferença de vida. Espera aí, tem algo diferente, o que é? E aí abre-se portas. Quando a gente conhece Jesus através das Escrituras, e é porque elas vão falar sobre o amor de Cristo, é porque é através das Escrituras que o próprio Jesus usou para falar para aqueles 2 discípulos acerca dele, que gera transformação em vidas, e é através do entender as Escrituras que a gente passa a parar de ter desculpas para o nosso agir. A gente para de ser o crente Gabriela. Sabe o que é o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Esse é o crente Gabriela. Eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Não, peraí.
Onde Jesus habita, há mudança de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Jesus transforma, ele não deixa a gente como a gente é. Ele transforma para nós nos parecermos com ele e assim dar exemplo e dar testemunho através da vida. Ele nos ama demais para nos deixar como nós estamos. Ele quer transformar todo o nosso ser. Ele quer transformar toda a nossa forma de pensar, e aquilo que antes eu olhava e me trazia uma certa alegria, um certo prazer, aquilo já não faz mais parte do me aproximar de Cristo. Então eu deixo aquilo para trás e tenho uma nova vida, novidade de vida. Isso faz diferença através do que a Bíblia fala. Jesus usou as Escrituras para mostrar àqueles homens o que dizia dele. E é interessante porque depois desses homens reconhecerem Jesus, depois deles entenderem que aquele homem que estava com eles era o próprio Jesus, o contexto aqui nos fala que eles retornaram para Jerusalém. Aqueles mesmos 10 quilômetros que antes foram pesarosos, agora eles voltaram correndo para falar com os outros, para dizer para os outros que eles tinham visto Jesus. Olha o que fala o versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Aqueles 10 quilômetros antes, falando e divagando sobre o que tinha acontecido com pesar no coração, agora na mesma hora que eles entenderam que era Jesus, eles levantaram e voltaram aqueles 10, porque agora eles estavam renovados, eles estavam cheios de amor, eles estavam cheios de fé, porque eles estavam vivenciando o que as Escrituras falavam acerca dele. Eles estavam presenciando o cumprimento das Escrituras e ali eles entenderam que daqui para frente é diferente. E isso aconteceu porque não era mais necessário nem Jesus estar com eles. O texto nos fala que Jesus sumiu da presença deles. E se fosse isso só, era assustador, porque ele estava aqui, o que aconteceu? Mas não, ele está aqui, ele ressuscitou, a gente viu e agora a gente vai anunciar, a gente vai sair daqui com alegria. Mudou a vida desses dois homens. O andar com Jesus, o presenciar Jesus, o reconhecer Jesus, mudou a vida deles. Mas por que eles não reconheceram Jesus antes disso? O próprio versículo 16 nos fala isso. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Você já esperou e aguardou algo muito importante para você? Quando esse algo chega, talvez você está aguardando algo que você comprou lá pelo correio, que o carteiro chega lá e você chegou, uau! O que você faz? Você perde a razão de tudo que está acontecendo, você quer aquilo naquele momento, exato. Se esses homens tivessem reconhecido Jesus num primeiro momento, talvez eles teriam sido tomados por sentimentos que iriam impedir eles de entender o que Jesus queria mostrar para eles. Por isso que fala que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus queria mostrar para eles que mais importante do que simplesmente ele estar ali, era o cumprimento das profecias que estava acontecendo naquele dia. Jesus queria ensinar algo grandioso a eles, e eles ter o privilégio de prosseguir dali para frente. E a igreja hoje, aqui presente, se deve a isso. Porque eles entenderam o que estava acontecendo e puderam transmitir a outras pessoas. E esse momento de caminhar sem perceber que Jesus estava ao lado deles era um momento necessário para que eles pudessem entender o todo muito maior que havia por vir. E essa verdade se aplica a mim e a você, porque a mesma responsabilidade que esses dois discípulos tiveram a partir dali, eu e você também temos. De conhecer Jesus e fazer ele conhecido. Mas eu fico pensando em quantas vezes eu, Josiel, estou caminhando
falando de morte, falando de dificuldades, falando das dificuldades que me impedem de ver um todo. E eu esqueço que a vida está comigo, está do meu lado. Jesus está caminhando e querendo ajudar a passar por essas circunstâncias. E eu não reconheço isso, não é porque eu estou impedido de ver isso, mas é por causa da minha própria falta de fé em muitos momentos. E talvez você também sinta isso em algum momento, ou você já passou, ou está passando. E a gente esquece de que a vida habita em nós. O próprio Jesus está ao nosso lado, nos fortalecendo para, mesmo no meio da hora mais difícil, olharmos para Ele e saber que Ele não mudou e que o amor dele continua o mesmo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que para ir para esse lugar que Ele foi preparar, é necessário sim confessar Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Texto bem conhecido, Romanos 10, 9, fala que se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Às vezes a gente faz umas teorias enormes do que é necessário, vamos ver teologicamente. Basta crer que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, e viver em conformidade com isso. Saulo de Tarso foi um homem que teve essa transformação de vida evidente. Saulo era um homem totalmente avesso ao Evangelho. Ele perseguia cristãos, ele matava cristãos. Ele não queria nem ouvir falar do caminho. Mas em um outro caminho, ele teve um encontro com Jesus. Na estrada de Damasco, ele encontrou o caminho e a sua vida foi transformada. Olha o que fala Atos 9, 20. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos. Não era esse que perseguia, não era esse que matava? Como que agora ele está falando desse próprio Jesus? Mudança de vida através do confessar Jesus como nosso Senhor, e é Ele quem transforma e opera em nós essa mudança, e a partir daí as pessoas olham e veem: olha, tem diferença na vida dessa pessoa agora, porque é Jesus trabalhando em nós, e a gente permitindo que Ele continue trabalhando em nós. Não adianta a gente andar com Jesus por um determinado tempo apenas. Não adianta a gente saber o que Ele faz ou o que Ele pode fazer. Não adianta nós querer andar divagando como seria a nossa vida se Jesus estivesse presente. Nós temos que reconhecer Ele, nós temos que confessar Ele. A gente tem que aceitar e crer que Ele está presente em todo o tempo e quer nos conduzir a passos verdejantes. Ele quer andar conosco e assim a gente pode viver uma vida completa e cheia dele. E aí sim nós vamos estar aptos para entrar no seu reino, porque temos uma vida de comunhão com Ele. Permita que Ele ande com você. Basta você convidar Ele. E se você já tem uma caminhada de vida com Cristo há muitos anos, e talvez o que eu estou falando aqui não tem muito sentido, porque não, eu já conheço Jesus há muitos anos. Em muitos momentos, eu e você, a gente oscila, a gente às vezes dá um passinho atrás, a gente acha que Jesus não está presente, mas Ele está e Ele quer nos conduzir dia após dia. Ele quer que caminhar conosco e nos ajudar nos passos da caminhada da nossa vida, para que nós possamos não andar mais sozinhos e sem direção. Permita que irmãos andem ao seu lado. Permita que o próprio Jesus, ao falar ao seu coração, você receba o que é necessário mudar.
e entender que, olha, eu posso sim ir em direção a Ele e abrir mão do que para mim antes era tão importante. Amados, nós precisamos voltar a esse ponto da nossa caminhada com Jesus. Que ponto é esse? O ponto de ter um coração que arde pela palavra de Deus. O ponto em que não vai ser só simplesmente a leitura da Bíblia, mas vai ser algo entrando no nosso coração e que as pessoas possam ver isso na nossa vida diariamente. Deus revelado em nós, o amor dele transbordando da nossa vida, esse ponto a gente tem que buscar diariamente. O ponto de a gente retornar da direção triste de Emaús que a gente estava indo. E a gente retornar à esperança da nova Jerusalém. Caminhar em direção a essa Jerusalém com um coração cheio de gratidão pelo que Ele já fez por nós. O ponto de a gente entender a verdade de Jesus na palavra e a gente anunciar a novas pessoas que Jesus está vivo, que Ele venceu a morte e que Ele faz diferença de vida, que Ele transforma vidas. Eu sei porque eu fui transformado. Eu cresci dentro de um lar cristão. Meu pai era pastor, mas eu tinha aversão àquilo. Quando eu crescer, eu vou viver a minha vida. Mas Jesus me alcançou, Ele transformou a minha forma de pensar. E hoje eu entendo que esse amor que transformou, ele deve ser estendido a outras pessoas. Versículo 35, que nós não lemos lá no início antes, mas fala o seguinte: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esses dois discípulos entenderam que era Jesus que estava ali e saíram os 10 quilômetros correndo para anunciar que eles tinham presenciado e tinham reconhecido Jesus, e sim, Ele estava vivo. Agora é nossa missão de poder anunciar isso para as pessoas. Não guarde só para você. As pessoas precisam conhecer Jesus. E eu e você somos usados por Deus para levar essa boas novas de salvação às pessoas. Eu e você somos os responsáveis por levar adiante sobre esse amor, sobre essa transformação, e não depende de nós, graças a Ele. É Ele quem nos usa, apesar de nós, para que pessoas possam conhecer a Ele. Nós vamos cantar uma música, e eu quero convidar você que tenha disponibilidade. O Davi está convocando a igreja para fazer um jejum na segunda e terça. Você que tenha disponibilidade na terça, no horário do seu almoço, nós vamos estar aqui como igreja para orar aqui ao redor, nesse bairro. Para que pessoas possam vir a entender sobre esse amor de Jesus. Para que novas pessoas possam ter os seus olhos abertos para a pessoa de Jesus. E nós vamos ser instrumentos para isso, orar por pessoas que talvez a gente não conheça, mas que possam chegar aqui e serem transformadas pelo poder deles. Então, se você tem a disponibilidade na terça, 12h20 aqui na igreja. Não é obrigatório, mas se você não pode estar aqui, no seu horário que você está em casa ainda, ore por relação a isso. Mas não só nesse momento, ore para que Cristo nos use e nos dê o entendimento de que pessoas ao nosso lado estão perecendo e estão necessitando ouvir falar sobre esse amor. Que a gente possa ter os olhos abertos para quão grandes coisas Ele quer fazer em nós e através de nós também. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão manso, ensina em amor. Ele é tão sábio, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, Senhor. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra, tome lugar de honra. Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu abra os nossos olhos, Pai, para ver o que Tu vês. Pai, que o nosso coração possa arder em relação ao Evangelho, Pai. Que o nosso coração possa arder em relação à Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, entender o Teu propósito, assim como Tu nos alcançou, Pai. Tu possa nos usar para levarmos o Teu Evangelho a novas pessoas. Ó Pai, que o nosso coração possa entender isso diariamente e buscar em Ti, Senhor, as respostas para podermos demonstrar esse Teu amor. Obrigado porque Tu foi preparar um lugar para nós estarmos contigo. Obrigado, Senhor, porque mesmo não merecedores, Tu nos amou e Tu se entregou naquela cruz por nós. Nos ajuda a transmitir essa verdade do Teu Evangelho a novas pessoas, Pai. Que pessoas venham conhecer a Ti através de cada membro da comunhão, Senhor. Que cada membro aqui, Senhor, possa se sentir, Senhor, usados e impelidos a falar sobre esse Teu amor.
Ó Deus, nos capacita e usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço e te agradeço. Também peço pela semana, Senhor, de cada irmão, Senhor. Ó Deus, dá o que é necessário a cada um, Senhor. Fortalece cada um, Senhor, e que nós tenhamos uma semana, Senhor, abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Queridos, que Jesus use você e, acima de tudo, que você possa ver qual é a vontade dEle, porque ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Que você não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Jesus, que Ele vai te capacitar a dia levar pessoas a conhecer Ele, porque tem um lugar preparado para nós estarmos junto a Ele. Nós vamos terminar essa celebração com um cântico de louvor e gratidão. Eu convido você a se colocar em pé e que Jesus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Glória ao nosso Deus, tem preparado um lugar para nós. Tenha uma semana abençoada, irmãos.